Estúdio E está no ar para você se empregar. Juntos vamos empreender. Estúdio E, eu e você. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. Olá, está começando mais um programa Estúdio E. Quer mudar, quer crescer? Venha para o Estúdio E. E no programa de hoje estamos com um convidado que ele vai falar sobre segurança do trabalho. Sócio proprietário da empresa TST Treinamentos, seu José Dias. Seja muito bem-vindo, seu José Dias. Eu sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro profissional civil. Passar um pouco das minhas vivências na área de segurança do trabalho, bem como a prevenção para não ocorrência de acidente de trabalho. Risco zero nas atividades de qualquer empresa, independente do seu grau de risco. Então, José Dias, para ilustrar sobre a área de segurança do trabalho, vamos ver um VT agora? Em cima do que vimos agora, José Dias, sobre ergonomia, o que o técnico de segurança do trabalho tem a ver com isso que vimos agora? Todas as atividades, independente da função, ela tem que ter determinados quais são os riscos existentes. Verificamos erro de postura dos trabalhadores, cargas excessivas, posturas inadequadas, layout inadequado. Todas essas situações podem acarretar em muitos acidentes de trabalho, de riscos ergonômicos, né? Enquanto a luminosidade inadequada, armazenamento de material inadequado, empilhamento inadequado, falta 5S no procedimento de trabalho, organização e limpeza. Então, me diga quais são as empresas que são obrigadas a ter um técnico de segurança do trabalho? As empresas que têm CLT, a princípio, ela tem que ter pessoas designadas para reconhecer os riscos químicos, físicos e biológicos, na qual esse designado, ele pontuaria todos os riscos existentes na empresa, né? Desde riscos ergonômicos, riscos de acidentes, riscos de saúde ao trabalhador. Então são essas empresas que devem ter um profissional, não um técnico de segurança em si, mas uma pessoa designada, esse colaborador escolhido pelo trabalhador,
para reconhecer os riscos existentes na empresa. Então não é só a indústria, não é só a parte de pátio que eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho. Pelo que eu entendi, são todas as empresas que precisam? Sim, devido à necessidade de ter reconhecimento dos riscos existentes de cada atividade e cada empresa. Dependente da quantitativa de colaboradores que há no empreendimento, ou seja, na empresa, tem que ter um profissional que olhe com outros olhos, um olhar clínico para identificar quais são os riscos existentes, até em uma situação de um eventual processo trabalhista, se respaldar quanto aos procedimentos que tem que ser adotado para não ter nenhum tipo de acidente ou uma doença decorrente ao trabalho, à sua atividade. Quais são as consequências quando eu não tenho um técnico de segurança do trabalho na minha empresa? Essa consequência ela se complica de forma exorbitante, porque o trabalhador, sem nenhuma explicação dos procedimentos que ele vem a praticar na empresa, vai ocorrer um acidente. Então, esse profissional, por exemplo, esse designado de CIPA em si mesmo, que a gente está colocando, ele não vai poder instruir, né? Porque ele não tem essa formação. Ele vai identificar os erros, apontar onde poderia ser melhorado junto com a segurança do trabalho para melhor qualidade no trabalho. Então, você está me falando que a CIPA, lógico, todo mundo, a maioria sabe que a CIPA, muita gente tem um benefício de estabilidade. Mas quais são as atividades de um cipeiro? O cipeiro, ele vai entrar na obra, no canteiro da obra, identificando quais são os riscos existentes em cada local. Automaticamente são criados procedimentos para trabalhar. E a importância desse cipeiro é realmente essa: intensificar. No ato de um acidente de trabalho, o perito, uma perícia técnica, vai perguntar. O cipeiro não sabia dessa operação, o pessoal, a equipe de segurança do trabalho não sabia dessa atividade que era de alto risco, né? Então são perguntas em uma situação de perícia que vão ser colocadas. Então é importante que todos esses procedimentos sejam documentáveis, aspecto de treinamento, que realmente tenham um procedimento. Às vezes até, vamos colocar um caso que acontece muitas ações trabalhistas, devido ao colaborador, ele de repente trabalhar num escritório e entrar com ação trabalhista relatando que pegou alguma doença decorrente à manipulação de um produto químico, né? Essa já é um respaldo que a empresa vai ter, que em um ato de perícia, o técnico perito designado da empresa e o designado do colaborador vão levantar esses dados. E foi verificado até que esse motivo na qual ela está levantando que pegou uma doença no trabalho, não foi constatado isso, e sim que, aos finais de semana, ela manipulava produtos químicos em casa, num trabalho que ela venha fazer numa renda melhor. Olha. Então, respaldado, a empresa ela tem que ser respaldada. Ela precisa conhecer. Por isso a importância que nós colocamos procedimentos, tem que ter os procedimentos para prevenção. Prevenção é fundamental, assim como até as fichas de EPI, né? Sim. Essas fichas de equipamentos de proteções individuais, que elas têm que estar atualizadas. Sim. Né? Tem que estar atualizadas para dizer exatamente que aquele colaborador ele está atendendo um aspecto de prevenção. Né? Você falou da questão do respaldo da empresa, né? Das responsabilidades de um acidente. Quem é o responsável pelo acidente? Não responde agora. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta no programa Estúdio E. Você que está sintonizando agora no canal, estamos falando sobre segurança do trabalho com José Dias, que é proprietário da empresa TST Treinamentos. No primeiro bloco, questionamos: um acidente de trabalho, quem é o responsável? Hein, José Dias? Quem é o responsável? É só aquele que fez a ação? É a empresa? Quem é o responsável? E o que responde? A princípio, civil e criminalmente, todas as pessoas envolvidas, né? O procedimento de trabalho, foi respeitado esse procedimento? Não foi respeitado. Todas as pessoas, diretor, dono da empresa, até um possível colaborador que estava ao lado desse colaborador que veio acidental, que veio até um óbito, né? Ele pode responder. Tá? Então, o técnico de segurança do trabalho, ele responde também penalmente? Sim, todas as pessoas envolvidas, ela pode responder civil e criminal, tá certo? Até o que está do lado, omitindo. Olha aí, olha o perigo, pessoal. Então, o técnico de segurança do trabalho não é só aquele que entrega o equipamento de proteção individual, o capacete, o refletor. Quais são as atividades de um técnico de segurança do trabalho? As pessoas que estão aí em casa e queiram entrar na área de segurança do trabalho, quais são as atividades? A princípio, a elaboração dos procedimentos junto ao SESMIT para adequação de alguma atividade que tenha na empresa. O que é SESMIT? SESMIT, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, né? Então, são um conjunto de profissionais, um grupo de profissionais, engenheiro de segurança, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança, todos essa equipe envolvida em procedimentos para que não haja acidente de trabalho, né? Então, esse é o SESMIT. Então, o SESMIT, junto com toda a equipe, ele vai elaborar procedimentos. O PCMSO, Programa de Controle de Saúde Ocupacional, onde vai ter o ASO de aptidão para os colaboradores que venham a trabalhar nessa atividade. O PPRA, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, através desses dois laudos e a aptidão do trabalhador, vai determinar as ações a serem, as prevenções em cada atividade. Esse PCMSO, você falou da questão do ambiente. Do ASO, né? Me dá um exemplo de uma função que precisa desse PCMSO, para as pessoas entenderem melhor. A princípio, toda empresa tem CLT, há necessidade de ter o PPRA e o PCMSO. Eles andam em conjunto. O Programa de Riscos Ambientais, por exemplo, nessa empresa há equipamentos, há equipamentos perigosos de alto risco, né? E quais são os exames que vão determinar que que esse colaborador está apto? Automaticamente está sendo passado para ele o atestado de saúde ocupacional. Dentro do PPRA, por isso que eles caminham juntos, eles vão determinar regras, né? Determinando regras de âmbito de luminosidade, âmbito de ruídos, ambiente ruidosos, âmbitos de locais que devem ter uma atenção redobrada no aspecto de há poeiras, níveis de poeiras excessivos no ambiente do trabalho, há situações de casos, um açougue, por exemplo, câmeras frias, são feitos levantamentos de metabolismo do corpo do colaborador, né, para não de um procedimento inadequado ter choque térmico, né? Choque térmico. Uhum. Então são feitas várias avaliações quanto à exposição do trabalhador durante aquela atividade. É tipo um exame apropriado para aquela função, é isso? Sim, ela vai dar aptidão ou não
Caso contrário, esse trabalhador, no âmbito desses exames exigidos pelo médico do trabalho, né? Pelo médico do trabalho, né? É a atenção que tem que esse coordenador do PCMSO, existem 2 médicos responsáveis, o médico coordenador do PCMSO e o médico examinador. Portanto, o médico coordenador, decorrente à função dele, vai exigir uma série de exames para certificar que esse colaborador não vai ter nenhum tipo de mal súbito, ele não vai se expor a determinadas situações que vai ocasionar uma doença decorrente àquele trabalho, às vezes até de nível psicológico. Aquele colaborador, ele é muito, o comportamento dele é muito afoito, enfim, ele aflorado, não né? Então essa atividade não seria adequada, então vai dar inapto nesse caso dele, né? Atestado de saúde ocupacional. Tá, eu tenho uma empresa, sei agora que eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho, preciso, dependendo da minha atividade, ter uma indústria, preciso de um PPRA, um PCMSO, mas eu preciso ter um médico para poder ter um médico na minha empresa para ter esse PPRA e o PCMSO. O que eu devo fazer? A princípio, se procurar uma empresa idônea, uma empresa que ela tenha o seu credenciamento junto ao órgão competente, ou seja, e ela vai ter um médico do trabalho automaticamente, ela vai ter entre o seu quadro um engenheiro de segurança em cada especialidade, seja ela na área ergonômica, seja ela na área mecânica, seja ela na ordem elétrica, tá certo? E o técnico de segurança e a sua equipe por um todo, o SESMENT completo. Então essa empresa que venha, seja uma padaria, por exemplo, ela vai até uma clínica especializada em saúde e medicina do trabalho. Ela vai levar os seus colaboradores, se expor a sua empresa, para que ela venha e seja feito os programas. O programa PPRA, o programa PCMSO e os ASOS em conformidade com a sua atividade. Legal. E como os colaboradores veem um técnico de segurança do trabalho? A princípio, a educação, né, de todo o ambiente de trabalho, ele tem que ser feito gradualmente. Até a utilização do equipamento de proteção individual, nossos EPIs, eles têm que ser intensificados, o treinamento, de forma que seja utilizado adequadamente, né? Então, por diversas vezes, o técnico de segurança numa construção civil, no âmbito de uma indústria, ele está todo momento procurando eliminar todos os riscos existentes no ambiente do trabalho. Às vezes o trabalhador ele acha que o técnico de segurança ele é muito persistente, mas se ele não for persistente, vai ocorrer acidente. Então isso parte muito das lideranças, a responsabilidade até civil e criminal dos líderes de seção, que eles têm que intensificar cobrando a utilização dos mesmos, para que senão também responderá civil e criminalmente. Ou seja, todas as pessoas antigas, alguns anos atrás, responderia só o dono da empresa, mas hoje não. Todo momento tem situações que o colega ao lado ele pode responder civil criminal pelo ato de ele não intervir. A forma de não intervir vai responder civil e criminal. Tá. Eu concluí o curso e segurança do trabalho. Para eu permanecer no mercado, o que eu preciso? Se atualizar sempre. Se atualizar sempre. Façam cursos de especialidades. Pense da seguinte forma. Eu gosto da área de brigada, na área de prevenção e combate a incêndio. Faça-se um curso especializado na área de combate a incêndio. Eu gosto da área hospitalar, se especialize em área hospitalar. Eu gosto da construção civil,
se especialize em construção civil. É bem específico, né? Até Sim, para é se rico. aprofundar, né? É rico, é muito rico essa área de segurança do trabalho. Precisa gostar realmente, precisa se empenhar. É quanto tempo o curso? Torno de um ano e realmente meio. o curso técnico de segurança do Um ano e trabalho? meio, 1 ano e 7 meses, né? Tá? Então, são cargas horárias e Precisa de estágio? Sim, há necessidade de estágio. Né? Esse estágio depende da empresa, a possibilidade, até para você estar vivenciando, né? Durante a formação do curso. E adquirindo experiências, né? Acho que é fundamental nunca parar de estudar, né? Nunca pare de estudar, temos aí formações de NR33, teve durante essa carga horária no curso, mas é importante especializar, se tornar realmente um profissional capacitado, né? O que a NR36 fala? 33 33. Espaço confinado. Ah. Então, por exemplo, a formação de espaço confinado é realmente reconhecer inúmeras situações de riscos que é um espaço confinado, um local que tem deficiência do oxigênio, é um local que não foi projetado para permanência de pessoas durante muito tempo, até o aspecto 21% de oxigênio, abaixo disso vai ocasionar que esse colaborador venha a desmaiar. Por isso, hoje, são 3 pessoas envolvidas no trabalho de espaço confinado. Há muitos acidentes. Temos que ter o operador, ou seja, o trabalhador que trabalha dentro deste fosso. Temos que ter o vigia que fique na parte superior, verificando as atividades do trabalhador, assim como um supervisor. Todo o procedimento relatado e com a conscientização e com o técnico ou um colaborador da CIPA acompanhando o trabalho. Né? É de fundamental importância que tenhamos para cada trabalho riscos eminentes, uma permissão para trabalho, uma permissão de trabalho em altura, uma PET, né? Uma PET para trabalhos em espaços confinados. O que é uma PET? Procedimentos para trabalho em espaço confinado. Legal. Né? Temos também todas, independente da sua atividade, seja um escritório, seja uma indústria, seja uma construção civil, manter o procedimento, ou seja, uma análise da atividade, uma análise preliminar de risco, porque se uma etapa do procedimento for quebrado, há situações que podem ocorrer um acidente. Onde eu faço esses cursos? Você falou da importância da reciclagem, permanecer no mercado tem que ter essa reciclagem, mas onde é que eu faço esses cursos para eu aprimorar os meus conhecimentos? Até para repassar à empresa. A TST Treinamentos, ela aplica alguns treinamentos no aspecto de NR10, espaço confinado, NR35, enfim, todas essas NRs aí que a gente, aspectos de treinamentos, a TST realiza esses cursos. Tá? E como eu posso achar a TST? A TST, temos o site www.brigada49.com.br. Telefone de contato? 13 3471 8483, 3471 4933. Temos o ID também, 94 asterístico 19596. Quero agradecer a sua presença aqui, José Dias, que foi de muita valia. Obrigado. Obrigado ao público que está nos assistindo. Eu espero que essa mensagem seja multiplicada, seja agente multiplicadores. E deixo uma frase para você, empresário, para você, empresas de pequeno, médio e grande porte. O que seria mais barato? Treinamentos, ações trabalhistas ou um óbito? Então, para você, empresário, os programas PPRA, PCMSO é de fundamental importância para evitar uma ação trabalhista, um óbito e o treinamento é de fundamental importância para ter qualidade no trabalho. Segurança e saúde e meio ambiente é fundamental. Um abraço.
Pena que o nosso programa acabou. Você viu o quanto você aprendeu hoje sobre segurança do trabalho? Você que está sentado, todo desengonçado. Cuidado, hein? Ó a sua ergonomia. E você? A chave do sucesso está em você. Continue nos assistindo todas as terças, às 19 horas, e reprise aos domingos, 12h30. E também continue acessando as nossas páginas, Twitter, @Programa Estúdio E, e facebook.com.br/Programa Estúdio E. Nos vemos no próximo programa.